Um bocadinho surpreendido com o facto de receber uma segunda convocatória desta reunião, dividindo a reunião mais ou menos em duas, tendo numa primeira parte da reunião a parte do orçamento e numa segunda parte da reunião uma parte específica sobre o Fundo de Estabilidade, mas obviamente respeitarei essa regra. E por isso mesmo, Sr. Ministro, gostava de colocar três questões muito focadas para as quais também pedia, se fosse possível, uma resposta muito direta e muito focada. Nós estamos perante um cenário de crise nacional. Provavelmente dos 4 orçamentos que o Partido Socialista apresentou, este é o orçamento que é feito num cenário de maior incerteza e num cenário de mais profunda crise económica e crise também social. E, obviamente, o que se espera de um governo nesta altura é que, por um lado, seja capaz de estimular a economia, mas também, por outro lado, seja capaz de apoiar socialmente os mais desfavorecidos, os mais carenciados e aqueles que têm, por um motivo ou outro, ficado para trás e não conseguem acompanhar o grosso da sociedade. E por isso mesmo, Sr. Ministro, eu gostava de perceber se, perante estas dificuldades que neste momento o país atravessa, perante taxas de desemprego que são das mais altas e consolidadamente das mais altas que nós temos tido nos últimos 30 anos. Estamos com taxas de desemprego que, se quisermos ver a sua dimensão, de 7,6%, em alguns casos já chegaram mesmo a 8%, temos de olhar 20 e 25 anos atrás no calendário. E com uma enorme incerteza sobre o futuro. Aliás, é muito curioso verificar que, por exemplo, o parecer do Conselho Económico e Social, que nós tivemos a oportunidade de debater nesta mesma Comissão de Orçamento há poucos dias atrás, alertava muita preocupação com os números do desemprego que estão inscritos no orçamento, porque, no entender do Conselho Económico e Social, esses números podiam ser um pouco irrealistas. Mas a minha pergunta, Sr. Ministro, prende-se com o seguinte. Neste momento, está ou não disponível para olhar de uma forma um pouco diferente para o subsídio de desemprego e perceber que há hoje situações de enorme desespero social em algumas famílias que se veem confrontadas com o facto de, ao mesmo tempo, os dois membros do agregado familiar, marido e mulher, os dois companheiros do agregado familiar, estarem em situação de desemprego e se está ou não está disponível para, nesses casos, fazer uma majoração dos seus subsídios de desemprego, permitindo que estas pessoas tenham, de alguma forma, uma ferramenta, entre aspas, que melhor possa responder à enorme situação de carência social em que se encontram. Segunda questão, no mesmo âmbito, subsídio de desemprego. Nós estamos cada vez mais, infelizmente, com períodos mais longos de permanência do mesmo beneficiário no subsídio de desemprego, passando muitas vezes muitas pessoas do subsídio de desemprego para o subsídio social de desemprego. Está ou não está o Governo disponível para, excepcionalmente no ano de 2009, fazer uma majoração dos prazos do subsídio de desemprego, permitindo que estas mesmas pessoas também, durante mais algum tempo, possam beneficiar de um apoio do Estado e não se vejam, de repente, sem espécie de apoios nenhuns. Segunda questão, Sr. Ministro. Prende-se com um tema que já falei aqui várias vezes, que é o tema das pensões mínimas. A verdade é que desde 2005 até hoje, estou a falar dos aumentos das pensões feitas pelo Governo do Partido Socialista, a verdade é que os pensionistas da pensão mínima perderam 0,5% do seu poder de compra. E isto porquê? Porque se somarmos todos os aumentos de pensões e se somarmos a inflação, vamos verificar que estas pessoas perderam realmente poder de compra. Estamos a falar de uma pensão, no caso da pensão mínima, que hoje é de 236 euros por mês. Com o aumento que vai acontecer para o ano que vem, já é possível nesta altura estimá-lo, 2,9%, esta pensão vai aumentar para 242 euros. Nós não sabemos o que vai ser a inflação do ano que vem. A estimativa do Governo é de 2,5%, mas nós não sabemos se em 2009 essa estimativa vai ser realizável ou não. Eu lembro, só para termos um termo de comparação, que para este ano de 2008 o Governo previa uma taxa de inflação de 2,1% e a taxa de inflação chegou quase aos 3%. E, portanto, houve uma grande subida da taxa de inflação prevista para a taxa de inflação real. E nós podemos estar, mais uma vez, à beira de
vermos os pensionistas da pensão mínima, mais uma vez, a perderem poder de compra, ao contrário do que o Governo anunciava com a nova forma de cálculo, em que dizia que pelo menos as pessoas ficariam sempre com pelo menos com a inflação no caso das pensões mínimas. E a minha questão é exatamente esta, Sr. Ministro. Está ou não está disponível para fazer um aumento extraordinário das pensões mínimas e também já agora das pensões de sobrevivência e do regime dos rurais, retirando o que é gasto excessivo, retirando o que é possível de retirar do rendimento social de inserção, que são os casos de abuso que têm vindo a ser detectados. Se está o seu Governo ou não disponível para retirar cerca de 100 milhões de euros do rendimento mínimo do rendimento social de inserção, e eu relembro que entre o que estava previsto para 2008 e o que está previsto para 2009, há um crescimento desta prestação de 16% a mais na verba do rendimento social de inserção. Está ou não está o Governo disponível para fazer uma avaliação rigorosa do rendimento social de inserção, como muitas vezes, se calhar, as finanças fazem às empresas e aos contribuintes em falta, e retirando, restringindo o que é abuso, o que é excesso do rendimento social de inserção, pôr esse dinheiro nas pensões mínimas e fazer um aumento extraordinário destas pensões que permita a estas pessoas ter um pouco melhor de condições de vida, que permita a estas pessoas dar-lhes um aumento real no seu poder de compra. Terceira e última questão, Sr. Ministro. Prende-se com o seguinte. No dia 30 de 10 de 2008, o Governo publicou um decreto-lei, foi aprovado em Conselho de Ministros, ainda não conhecemos o seu texto, em que altera as regras relativas à atribuição do abono de família aos trabalhadores independentes. Eu ainda não conheço o texto, mas penso que o texto vem na senda de uma reclamação com mais de um ano que o CDS tem feito sobre uma verdadeira injustiça social que o Governo do Partido Socialista fez. Esta injustiça social é muito fácil de explicar. Há cerca de um ano atrás, o Governo do Partido Socialista passou a considerar como rendimento dos trabalhadores independentes todo o seu volume de negócios. Isto quer dizer que alguém que tivesse uma pequena empresa, uma loja aberta, de repente todo o volume de negócios passava a ser como se fosse o seu lucro. Como se esta pessoa não tivesse de pagar salários, como se esta pessoa não tivesse de pagar água, luz, gás e eletricidade, como se esta pessoa não tivesse de pagar as próprias mercadorias. O Governo alterou esta regra e agora, para a contabilidade do que é o seu rendimento, passará a existir uma regra diferente, onde, no caso dos serviços, só 70% do volume de negócios é que contará e, no caso da venda de mercadorias, só 20% do volume de negócios é que contará. Eu espero que isto venha, de uma vez por todas, resolver a situação, porque era uma flagrante injustiça, tal como o CDS tinha anunciado há muito tempo a esta parte. Agora, há uma questão que fica por resolver, Sr. Ministro, que é a seguinte. Estas pessoas, ao longo deste ano, desde 2007, mas acima de tudo ao longo de 2008, foram sistematicamente penalizadas e perderam direito a uma prestação à qual, do ponto de vista das regras do Estado Social, deviam poder aceder. E a minha questão muito simples é esta, Sr. Ministro. Está ou não está disponível para inserir uma norma no orçamento que permita a estas pessoas a recuperação dos retroativos? Estas pessoas, sem terem culpa nenhuma, sem terem feito nada por isso, de repente viram-se confrontadas com uma situação em que perderam o abono de família e perderam, em muitos casos, um rendimento que era muito importante para o seu agregado familiar. Está ou não está o Governo do Partido Socialista disponível para corrigir esta situação e, no orçamento de 2009, pôr uma verba para pagar retroativos a estes portugueses que trabalham, criam riqueza, pagam os seus impostos e, de repente, se viram confrontados com uma situação de enorme injustiça por parte do Partido Socialista? Muito obrigado, Sr. Presidente.